Sejam bem-vindos a mais Você um. falou Não, que você eu ia falou que não ia começar. começar. Eu falei, pode ser. Agora a gente vai brigar no início Sejam do podcast. bem-vindos a mais um Vitalcast 360. Sou o Dr. Alex Sasso, sou médico oftalmologista. Sou o Dr. Felipe Mota, médico oftalmologista. Estamos hoje aqui com a nossa Então, convidada. Fala você. Deixa eu apresentar, cara. Pelo amor de Deus. Doutora Camila Oliveira, né? Uma convidada especial aqui, doutora endocrinologista, atua na área da nutrição também, nutróloga, né? Ela atua E numa área que eu performance sou apaixonado também. humana, né? É na área de desenvolvimento humano, né? Analista comportamental, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui para vocês também. Eu vou fazer a pergunta para ela agora e ela vai deixar para responder no final. Vocês, na verdade, quando ela chegou aqui e disse que era analista comportamental, você que está em casa já perdeu metade do podcast, porque a gente está conversando aqui um tempão e Faz nada tempo de abrir já. a câmera. E a gente vai falar bastante sobre isso. Então, eu já vou começar perguntando, Camilo, o que que é vital na sua vida? E você vai responder no final. Começa, por favor, falando um pouquinho aí da sua trajetória, um pouquinho de você, um pouquinho do que você tem paixão. Então, vamos lá. Primeiro, vou me apresentar, né? Eu sou a Camila Oliveira, sou filha do Cunha e da Simone, mãe da Sofia. Filha amada de Deus, uma excelente amiga. Me queira como amiga. Rapaz. Sou médica de formação e sou treinadora comportamental. Então, assim, foi algo que a medicina veio de uma doença de uma pessoa muito querida da minha família, e o meu sonho era descobrir a cura para o HIV. Por isso, eu sou médica. Só que ela veio a falecer antes, era adolescente. Mas mesmo assim, segui com um sonho, estudei medicina e foi toda uma trajetória até chegarmos hoje, como na nutrologia e na endocrinologia. Tá, Camila, já vou aproveitar então pegar um gancho agora aqui. Você falou que se apaixonou pela medicina com um propósito que é uma empatia, né, de ajudar alguém da sua família e tal. E por que agora você está mudando bastante assim para a área do treinamento comportamental, para o desenvolvimento humano? Você falou que foi arrebatada assim por essa paixão. Teve algum evento, algum episódio na sua vida que te levou para isso também? Seu ou de alguém? Na realidade, tive 2 eventos. Um foi quando eu tive a minha filha e eu aumentei muito de peso. E foi quando eu entrei na endocrinologia. E eu ia nos médicos e todos eles me falavam, faz uma cirurgia plástica. E isso me frustrou bastante. E eu fui estudar a endócrino. Você tem esse histórico anterior de ter aumentado de peso, algum episódio de obesidade na sua adolescência? Na adolescência não, sempre fui muito magra, sempre fui atleta. Mas na época da faculdade, por ter estudado fora do Brasil, tive um pouco de ansiedade, normal, engordei um pouquinho, mas depois consegui voltar ao peso. Mas na gravidez foram quase 40 quilos. Então eu tenho 1,58 m e fui pesar 104 quilos. Então, assim, literalmente foi uma obesidade. E graças a Deus, sem nenhuma complicação na gestação. E fui estudar endocrinologia e me frustrei com isso. Mas fui estudando e me deparei com uma outra situação. A maioria das pessoas que quando começaram a me procurar, eu via que não era só o remédio que eles queriam, eles precisavam de um apoio psicológico. Só que como eu não tive no meu tratamento apoio psicológico, eu fui minha terapeuta. E eu era uma pessoa muito disciplinada e eu fui cuidando. Só que quando chegou a pandemia, isso aflorou mais ainda. Foi quando eu comecei a estudar a parte de desenvolvimento. E eu tive um outro baque, que foi um divórcio. Bem traumático, porque eu fui casada com uma pessoa, acho que hoje está na moda, mas naquela época não estava tão de moda. Narcisista. Então, assim, eu sofri tudo o que está na internet. Então foi algo muito difícil. Eu lembro que o que mais me... É interessante essa desculpa. Pode falar. Ele não se controla, ele Não não dá, se não controla. Ele é consigo, mais eu forte tenho- que ele tem que... O Felipe fala que eu fico interrompendo o convidado. Eu juro que eu tento não fazer isso. É porque você falou que tá na moda, né? Mas é interessante a gente falar isso, né? Um problema que Na verdade, sempre existiu. tá e agora- divulgado agora, né? Agora a gente está conseguindo veio à identificar tona mais essa- vezes, né? Graças à internet, inclusive, as pessoas Isso. estão abrindo os olhos através do autoconhecimento e tudo isso, né? E foi um período onde eu fui casada há quase 3 anos. Então, assim, eu não tinha mais identidade. Eu lembro que com 2 anos de casamento, o divórcio foi da seguinte forma. Ele chegou para me dar um presente, feliz de 2 anos, eu falei que eu quero me separar. Porque eu já não aguentava mais. Então, chegou... Você quer compartilhar alguma coisa? Não disso? tem nenhum problema. É tipo, por que que você
chegou a esse entendimento ou que de fato você passou? Eu cheguei assim, Era muita por exemplo, pressão? não só muita pressão. A violência psicológica, ela existiu, foi muito pesada. Uhum. O isolamento social por parte da minha família, todas as pessoas que podiam me proteger, ele afastou. Todas as pessoas. Então eu fiquei isolado. Eu fiquei Muita sozinha. crítica também? Muita crítica. Para todo mundo eu era a melhor esposa do mundo, mas dentro de casa eu era a pior. Então quando eu tentava me sair, ele virava um príncipe. Fazia tudo que eu queria e a vida foi seguindo. Só que chegou um momento que não tinha psicológico que aguentasse. Hoje eu tô bem, amanhã tá ruim, eu não te quero. E no meio do caminho teve outras situações mais difíceis, como traições, e foram descobertas, e a culpa era sempre minha de tudo que acontecia de errado. E eu não conseguia entender, até que eu me coloquei, disse, a culpa é minha, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. E eu vesti aquela camisa da pessoa da mulher que era fazer tudo errado. Então, nesse meio de caminho, eu me perdi completamente. E quando eu conheci o desenvolvimento humano, inteligência emocional, foi nesse momento que eu não tinha mais identidade. Só que, para isso, eu já tinha ido no psiquiatra, no psicólogo. Eu tomava pelo menos 4 tipos de medicamento. Era, tipo, um para ficar acordado, um para não surtar, um para dormir e outro para viver. Então, tipo, era o tempo todo, eram várias medicações. Só que eu não tinha mais qualidade de vida. E eu percebia. E a minha família falava, você tá distante. Eu falei, não, é impressão de vocês. E eu não podia compartilhar com ninguém nada disso. Então, foi muito sozinho. As pessoas que tiveram acesso ali foi a pessoa que trabalhava dentro da minha casa, que ela via, mas ela não se metia. Uma amiga, outra, e quando eu abri para os meus pais. E quando eu abri para os meus pais, meu pai é militar. Meu pai, ele queria resolver de uma outra forma. Da polícia? Não, do exército. Uhum. Aí ele falou, minha filha, a gente resolve. Eu falei, não, pai, não vai adiantar nada. Aí eu fui, já estava em tratamento, e eu falei, agora eu vou ter que fazer um caminho de volta. Tanto é que o meu projeto é De Volta para Mim. O nome dele é De Volta para Mim, porque eu tive que trilhar esse caminho de voltar para Camila, saber quem era Camila, porque eu não sabia quem era Camila, eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia o que me fazia feliz, eu não sabia mais nada, eu tinha me perdido totalmente. Totalmente. E isso foi algo que marcou muito, porque veio juntamente com um processo ali, você imagina só. Nesse período eu engordei. Então, assim, imagina que ele me dava tudo que eu gostava de comer, sendo que eu era nutróloga, endocrinologista, e querendo ou não, eu tenho uma imagem a zelar. Eu engordei. Então, assim, eu não tinha vontade de atender. Você entende que isso era intencional? Hoje eu entendo. Por quê? Porque nós tínhamos um patamar social ali. Por ser médica, eu poderia não ser a melhor médica do mundo, mas eu era médica, então já tinha um nível aqui. Sim. Ele tinha outra profissão, que trabalhava na mesma área da saúde, mas ele quis. Então ele fazia isso. Desculpa. Quase. Ele fazia isso. Ele tentava me diminuir para ele crescer. Pra nivelar. Pra nivelar. Só que o que eu achava? Ai, não, é porque eu sou médica. A culpa era sempre minha. Eu sou médica. Eu acho que ele vem de uma classe social inferior a minha. Ele tá tentando se achar. Então, eu ficava muito quietinha. Eu tentava sempre colocar panos frios ali pra tentar e manter o casamento. Uhum. Mas foi passando o tempo e tudo foi piorando. Obrigado. E esse processo durou quase um ano. Você ficou quanto tempo casada? Foram quase 3 anos de relacionamento, 2 de casamento. E sua filha tem quantos anos? A minha filha não é filha dele, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus não é filha dele. E só que assim, minha filha sofreu bastante com isso, porque a minha filha era louca por ele. Tinha relação, né? Tinha contato, mas assim, a minha filha morava com os meus pais. Então, assim, ela tinha um contato Enorme. Amava, louca por ele, mas quando eu tomei a decisão de separar, não foi no dia que eu anunciei, foi quase um ano antes. E nesse um ano eu fui afastando eles para ela não sofrer. Entendi. E também era uma forma de me preservar, não ter escândalo nem nada, porque assim, como nós sabemos hoje, a pessoa narcisista ela vai jogar tudo contra você. Eu lembro, nesse período, eu sofri muito isso, porque, tipo, eu tive que me afastar de todo mundo. Perdi amizades, tudo. Não perdi, tipo, me livrei, saí de tudo isso. Eu me afastei de tudo, me isolei pra cuidar de mim. E eu me agarrei muito a uma palavra bíblica que falava assim: o justo não se justifica. Então, como eu estava em paz, as pessoas vinham questionar inúmeras coisas. Não precisava explicar nada. Eu não precisava de dar explicação pra nada. O tempo ia trazer a verdade à tona. Demorou? Quase 2 anos, mas a verdade começou a surgir e as pessoas começaram a enxergar quem era a pessoa e quem eu era. E as pessoas começaram a se reaproximar, só que assim,
eu não queria mais aquilo pra minha vida. Eu falei assim, não, aquilo que ficou atrás, ficou pra trás. E foi quando eu comecei a ressignificar. E a entender que o meu emocional e o emocional do meu paciente, aquela pessoa que vem até mim, nem sempre ele vinha porque ele estava acima do peso. Muitas vezes ele queria só conversar. E não tinha um olhar, às vezes, de um colega que conseguisse entender ou enxergar dessa forma. Quando eu comecei, fiz o coach, o master coach, análise de perfil comportamental, PNL. Hoje estou estudando constelação familiar. Hoje a criaturinha senta na minha frente, fala pouca coisa. Por comportamento eu já faço uma leitura muito abrangente. E eu consigo entender que o problema não é só a receita que ele precisa. Ele precisa tratar traumas, feridas, ressignificar para a saúde dele não estar afetada. Hoje eu vi Mas a gente trouxe a Camila médica, mas a gente já descobriu que uma história de superação, já muito descobriu grande, né? uma determinação muito grande aqui, né? E tem 10 minutos só de podcast. E acho que a Camila vai ter que vir umas 3 vezes aqui para contar toda essa história. É um pouco longa. Sobre intolerância à lactose. Acho que umas coisas para perguntar aqui sobre obesidade. Agora eu quero saber do Master Coach dela e tudo isso aí pra gente. Fui falar da intolerância à lactose. Eu esqueci o que eu ia te perguntar, Camila. Mas fala um pouquinho mais, então, por favor, pra gente aí, dessa transição que você vem fazendo hoje. Você está com vários projetos aí, alguns que você já aplicou, e eu tenho certeza que os próximos vão ser bem melhores, né? Vamos lá. Você tá trazendo aí pra gente. Hoje eu tenho uma sócia, tá? Que é a Maria. Nós temos a empresa que se chama Leoas Club. Ela surgiu de 2 dores, né? De 2 mulheres que estavam em transição de carreira. Ela é advogada e eu médica, e as duas se desconectaram das suas profissões e falaram, bom, preciso viver um propósito maior. E o engraçado é que nós somos da mesma igreja. E eu lembro que ano passado, em março de 2023, eu estava assim, meu Deus, eu não quero mais ser médica. Estava frustrada. E eu estava num congresso de mulheres e veio uma pastora de fora, ela falou um monte de coisa. Ela falou, olha, Deus está te levantando e vai te conectar a pessoas relevantes e você vai trabalhar com a autoestima das pessoas de dentro para fora. Eu falei assim, na medicina eu não consigo trabalhar com isso. Aí passaram assim uns 3, 4 meses, eu já tinha um projeto desenhado, eu chamei a Maria, que eu vi que ela já estava rodando na internet, falei, vamos fazer um trabalho juntos? Ela pensou que eu ia chamar ela para fazer uma palestra. Aí eu mostrei, o meu projeto é esse. Aí ela pegou, tirou da gaveta, o meu é igual ao teu. Aí eu, caramba, ela disse, vamos fazer? Vamos fazer. Aí demorou mais uns 3 meses de ajuste e aí surgiu o Leoas Club, com o propósito de trabalhar com mulheres, trabalhar 3 pilares fundamentais, né? Na realidade, 4. Inteligência emocional, espiritual, saúde e business. Nós já vamos para o nosso 4º encontro. Normalmente a gente faz encontros a cada mês ou 2 meses, mais ou menos, onde a gente faz o Café das Leoas, onde a gente convida mulheres de várias, e pessoas que pagam, né, para estar ali naquela mesa, de várias áreas, desde a cabeleireira, a advogada, a juíza, a pastoras, que sentam ali na mesa para aprender conosco. E não é só aprender, nós trocarmos experiência. Que experiência é essa? Da nossa transição de carreira, daquilo que a gente estuda e aplicar em ferramentas práticas para trazer clareza para aquelas mulheres, tanto na sua vida pessoal, espiritual, nos seus negócios, e com a principal base, que é a saúde, porque sem saúde a gente não faz nada. Corpo, alma e espírito. Camila, assim, né, a gente conversou um pouco antes aqui, falou, né, o Alex tem muita experiência já de frequentar esses cursos de coach, né, você falou da sua experiência também aqui um pouco na gravação e também fora dela. Eu sou um cara que sou muito fora disso, né, adoro esse ambiente aqui, de conversar, de trocar experiência, de network e tal, mas eu tenho uma certa dificuldade, uma certa, a gente chama de bloqueios emocionais. Não digo nem Uma bloqueio. resistência assim. Crença limitante. Crença limitante. Um certo preconceito de achar que não dá muito valor, tá? Mas Não, vou resumir o que o Felipe fala pra mim lá em casa, porque aqui ele vai dar a volta e não vai falar. Fala aí, ele fala assim, esses caras aí vão ganhar dinheiro vendendo curso pra te ensinar a vender curso. É isso que ele fala pra mim. Então, assim, só que ele na verdade, a minha pergunta é mais ou menos isso que eu falo mesmo. A minha pergunta, na verdade, assim, tu acha que, aí puxando para esse lado médico, né, que nós 3 aqui temos a mesma formação, somos médicos, tu conseguiu encontrar
Porque a tua área de atuação médica, endocrinologia, você vai receber uma pessoa lá que está com sobrepeso, que tem dificuldades psicológicas, dificuldade alimentar, então um conjunto de coisas. E a endocrinologia hoje, ela trabalha muito com performance. Sim. Tem muita gente que procura um endocrinologista por causa de performance. Tu acha que isso te ajuda? Tu conseguiu juntar essa parte de Tudo. Desenvolvimento humano e... Totalmente. Eu tenho autorização para contar 2 casos, como não vamos falar de nomes, de 2 pacientes ali que é a prova viva. Uma delas é uma jovem que ela era super obesidade mórbida e a mãe bem magrinha. E chegaram as duas no meu consultório e eu peguei e falei assim, vamos lá. Conversando, ela 19 anos, ela não queria falar muito, a mãe que estava falando. E eu fazendo toda a leitura do cenário. Eu falei assim, olha, você primeiro precisa querer emagrecer, cuidar da tua saúde, mudar os teus hábitos, organizar a rotina, vamos lá, como está o sono, é importante. Uma pessoa que não dorme bem, ela não tem qualidade de vida. Ah, mas eu acordo, durmo 4 horas, eu acordo super disposto. Falei assim, olha, depende. Porque... ansiosa. não depende, porque assim, tem hormônios que com 4 horas não são regulados, eu preciso de mais. Então, foi entender a rotina, eu como besteira, eu como fora do horário, às vezes eu fico sem comer, eu falei, ok. Aí ela não queria conversar muito, falei assim, olha, eu preciso de ajuda de um psicólogo. Ela, eu não vou. Eu falei, tudo bem, eu estou lhe dando a indicação, e tem indicação médica. Só que eu fui bem dura, por quê? Porque era um outro perfil, não era aquele perfil que, não, vamos lá, vamos tentar entender, não, aquele perfil, vamos lá, você tem que fazer, você é responsável pela tua vida, tu quer morrer ou tu quer viver. E eu não sou aquela pessoa que, vai passar a mão na cabeça. Não romantizo, eu sou aquela pessoa que falo, rasgo o verbo e falo a real. Aí ela levantou, tudo bem, vou no psicólogo. Falei, se não gostar, vai outro. Ela, por quê? Eu disse, é que nem namorada, a gente erra um monte até acertar o humor. Ela olhou assim, deu uma risadinha, saiu. Aí a mãe fechou a porta e falou, doutora, muito obrigada por ter sido tão dura com ela. Eu falei, disse, ela não quer, eu olhei pra ela e falei, disse, vou te fazer 2 perguntas. Qual é o trauma que a tua filha tem e se ela já havia sido abusada sexualmente? Ela olhou assim pra minha cara. Ela, a senhora fez toda essa leitura? Eu falei, disse, fiz. Mas ela não falou nada. Eu falei, sim, experiência. Ela falou, mas por que a senhora diz isso? Ela não quer emagrecer. Ela tá obesa para se defender. Falei, o que aconteceu na infância dela? A mãe baixou a cabeça, chorou, falou, eu fui violentada pelo padrasto e ela viu durante muitos anos. Aí, onde é que eu acho a conexão do emocional com a medicina? A maioria das pessoas que estão acima do peso, elas não estão acima do peso só porque elas comem muito. Elas comem muito para esconder uma dor. Ou uma fuga, né? Ou um trauma. No caso dessa paciente, era o quê? Se ela fosse magra e pequena, iam bater nela. Ela ia ser violentada. Aí, a mãe era toda magrinha, toda pequenininha. Então, o que ela tem que ser? Ela tem que ser grande, causar medo nas pessoas e ser uma pessoa extremamente grossa. Tipo assim, arisca. Porque ela foi, durante toda a consulta, bem arisca. Aí você imagina só. Se eu tiro o peso dela, tamanho, ela fica o quê? Desprotegida. Se ela lapida as palavras dela, fica um pouco mais calma, mais feminina, as pessoas vão montar em cima dela. Então, assim, essa é uma das pessoas que não podem emagrecer. Um dos meus mentores, o Elton Euler, e ele fala que tem pessoas que não podem emagrecer. Porque se emagrecer, não vão ser vistas, não vão poder se proteger. Esse é um dos casos. Teve final feliz essa história aí? Está em tratamento. Da SEG. Segue em tratamento. Não. Mas assim, vai ter. Vai. Não, tipo, entra porque eu entro com técnicas. Sem precisar entrar, sem falar que eu estou usando técnicas. Eu utilizo muitas técnicas de PNL, de coach, ferramentas dentro da consulta médica para ajudar. Hoje, a minha formação, ela mais bem me ajuda a fazer o meu paciente chegar no objetivo dele final, que é ter saúde. Porque não existe saúde sem saúde emocional. Sim. Eu posso ter fisicamente um físico ok. Mas se aqui estiver ruim, em algum momento, essa dor vai somatizar, vai vir pro corpo. Sim. Conta o segundo caso. Falei que tinha 2. Tô curioso. Ela falou que tinha 2 casos. Não, o segundo caso foi um casal. Que eles estavam tentando engravidar. Estão casados há mais de 15 anos e não engravidavam. Chegou no consultório, entrou o casal, mulher... Ele faz isso e aquilo. Eu falei, vamos conversar contigo? Ela, por quê? Porque com ele é daqui a pouco. A postura dele, tipo, ele já sentou aqui, com medo, tipo, fechado, não deu muito acesso. Eu falei, deixa eu abrir o acesso com a esposa, que ela já tá mais falante.
E eu sigo. E ela falou, não consigo engravidar, falaram que eu tenho endometriose e tudo. Aí eu falei, ok. Falei, como foi tua infância? Ela, por quê? Fui entender a mãe e tudo. Ela falou, disse, eu fui abandonada. E eu falei, como é que a criança se sentiu? Me senti desprotegida e tudo. Eu falei, disse, o que você falava pra você sobre filhos? Que eu não ia ter filhos. Eu falei, por quê? Porque era ruim. Eu fui abandonada. Eu falei, ok, guarda. Aí eu fui conversar com ele, entender a história dele, porque ambos já tinham ido no ginecologista, ela já tinha ido no ginecologista, ele no urologista, não tinha um problema nenhum. Era tipo assim, puramente emocional. Aí ele falou, não sei o que tem, eu não quero. Então vamos falar um pouquinho da tua infância. Como foi? Como era a relação com o teu pai? Aí ele já me olhou com o olho bem grandão assim e falou assim, por que a senhora quer saber isso? Eu disse, porque a relação do teu pai tem relação com os seus filhos. Mas a senhora é psicóloga? Eu falei, disse, posso ser sua psicóloga hoje. Eu só preciso entender. Aí ele foi me falar que o pai não criou ele foi criado pela avó, só que o pai criou os outros irmãos de uma outra família. Então, ele via isso nas redes sociais. Então, isso traumatizou ele. Eu falei, perguntei, o que você falava sobre filhos na tua infância? Que eu nunca ia colocar nenhum filho no mundo para passar o que eu passei. Eu falei, o que você passou? Ele falou, fui abandonado pelo meu pai, eu sofri. A minha avó que me criou, ela faleceu, então eu tive que ir pra rua pedir. Então, eu sofri várias violências, ele falou não sexuais, mas violências físicas, verbais, de ter que pedir. Passei todo tipo de humilhação. Então, eu não queria ter filhos e nem casar. Eu falei, como é o casamento de vocês? De vez em sempre tá em crise. Eu falei, se vocês querem ter filho desse jeito? Aí ele parou, eles olharam um pra cara do outro, começaram a entender de que se tratava. Eu falei assim, gente, os exames de vocês são normais. Mas eu posso trazer duas vertentes para vocês, a bíblica e a da medicina, a neurociência. O que a neurociência fala? Tudo aquilo que eu falo, ela se torna uma verdade e vai acontecer na minha vida. E o que a Bíblia fala? Deus nos deu o poder de fazer ser como Ele. Criou tudo pelo falar. E eu sou filha dele. Então, tudo que eu falo tem poder. Então, assim, você falou lá atrás, você decretou que não queria ter filhos. Você decretou que não iria passar por isso. Então, assim, a neurociência fala que o poder da palavra, da repetição, ela se torna uma verdade. E o teu corpo entendeu que vocês não podem ter filhos, vocês não vão ter filhos desse jeito. Nós precisamos ressignificar todas essas crenças. Eu falei, se você precisa perdoar o seu pai, eu nunca vou fazer isso. Eu falei assim, então você nunca vai ser pai. Tá condicionado a isso. Aí ele olhou assim, você tem certeza? Eu falei, disse, eu não dou um ano pra tua mulher estar grávida. Calma aí. Eles têm quantos filhos? Não tinham nenhum filho. No final. No final, ela engravidou. Esse tem final feliz também. Esse teve final, no final eles engravidaram, eles voltaram comigo. Eu ia falar pra você responder no final. Tipo João Kleber. Espera agora. João Kleber. O final vai vir. Então, Para. depois de tudo isso, então assim, hoje, lógico, tem a medicina, tem a parte de desenvolvimento humano, também tem a parte espiritual. Eu sempre falo assim, não é a Camila é um instrumento, a medicina é um instrumento, o coach, a treinadora é um instrumento para transformar vidas. Eu transformei a minha vida através de ferramentas que eu fui buscar, mas eu também fui ajudada. E assim como eu fui ajudada, hoje eu consigo ajudar outras pessoas. Só que tem algo muito importante, a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Sim. E isso foi difícil entender no processo. Porque, assim, quando você entende que você pode ajudar, você quer fazer o quê? Você quer salvar todo mundo. Mas nem todo mundo quer ser salvo. Tem pessoas que vão viver aquela vida ali o resto da vida. Aquele problema, e você fala, não, a solução tá aqui, pega. Eu tô te dando, toma isso. Ele vai ficar olhando, tá. E não vai fazer nada. Isso, pra mim, durante muito tempo me frustrou. Porque eu não entendia como as pessoas não queriam mudar. E eu tinha aquela sede de mudança, de crescimento, de ressignificar tudo. E eu queria fazer isso com todo mundo. Eu queria que todo mundo fizesse. Só que eu tive que entender, com o tempo, que não era bem assim. Tem uma parábola bíblica, você puxou agora o gancho aí, né? Na verdade, antes, eu queria te perguntar, na verdade, se você nota essa conexão, eu noto bastante, muito grande entre a neurociência, quanto mais eu estudo, com o bíblico. Tudo que a ciência descobre já estava escrito na Bíblia antes. Isso é verdade. Eu já estava falando, só que a galera não acreditava. Ou tipo, São Tomé, né? Toca aqui para crer. Ou seja, estava escrito lá,
mas precisou alguém pegar os ratos, macacos, fazer teste, mostrar que existe, que é assim que funciona. Ah, tá, neurociência. Mas já antes estava descrito na Bíblia. Aí tem uma parábola que fala sobre isso que você disse, que é da semeadura, né? Joga semente e algumas caem nas pedras, outras caem em terra fértil e outras caem na beira do caminho. Os pássaros vêm e comem. Então, a pessoa precisa querer, né? Não adianta você ficar falando aqui, aí você termina, aí o cara vem falar, mas quer te vender o curso para poder ganhar o dinheiro para te... Brincadeira. O Felipe é porque ele não precisa, eu acho. Você precisa ir um Tô dia bem, comigo tô bem. em alguma imersão dessa. A gente brinca muito porque eu, assim como você, né, me apaixonei muito pela mente e há um tempo já, desde a época da faculdade, antes pensei em fazer inclusive psiquiatria, antes de fazer oftalmologia. Aí escrevi um livro sobre isso. E eu tô no podcast com o Felipe aí já tá em qual episódio? 66, Aí todo 65, episódio eu vinha puxar um assunto disso e a gente sempre conversava É, sobre isso. sem conversa. Mas Quando é que vai fazer o teu curso? mas isso é uma É. piada, é uma piada interna que ele brinca com isso. Estão É. te vendendo o curso. Qual curso que você comprou? Ele fala pra mim. Mas não só sobre a mente, sobre qualquer curso. É verdade. Mas assim, hoje com a internet do jeito que tá, todos nós temos um produto na mão. Acesso a tudo, a gente tem, né, cara? É, Tanto tem pra acesso. aprender quanto pra entregar. Todos nós temos um produto na mão. Lógico. Só que assim, por que uns ganham mais e outros menos? Porque ele sabe vender Uhum. e sabe mostrar e gerar valor àquilo que ele está fazendo. Porque Tem uma coisa interessante, você falou, sabe vender, né? As pessoas ligam Não, ligam o vendedor Não. a uma coisa ruim. Não necessariamente, pô. Saber vender não quer dizer que você tá... O cara pensa, Porque, o na cara vai verdade, querer eu te entendi. vender alguma coisa. Claro, eu tenho um negócio muito legal, eu preciso convencer você de que esse produto é bom e daí Sim, surge a sim. venda. Mas a gente faz isso no consultório. Lógico. Você não precisa fazer com que o paciente tome a medicação lá, sei lá, do diabetes, por exemplo, que é crônico. Sim. Se você tem um poder fraco de persuasão, se você não sabe é vender, sério o tratamento. então serve para tudo. É. até mesmo quando provavelmente vocês também recebem, assim como eu, pacientes que já foram em outros profissionais e não ficaram, não foi em adere, 2, 3, não quero. Aí quando você vai lá, você conversa com ele, explica direitinho. Aí ele começa a fazer, agora mudou a minha vida, eu vou fazer a cirurgia. Eu falei assim, e às vezes é porque ele não sentiu segurança. Sim. E a segurança gera venda. Às vezes, onde é que eu estudo muito isso sobre vendas, né? Porque eu dou treinamento de vendas. A venda não é racional, ela é emocional. Sim. Eu tenho que entender a tua dor e fazer aquele produto ser personalizado para tua dor. Vamos falar sobre vendas. Meu Deus, Era para você falar tá de meio intolerância à lactose. Aguenta aí que você que tá intolerante. A gente vai já chegar em você. Isso que o Alex falou é porque realmente uma boa parte das pessoas veio saber vender como uma coisa pejorativa, né? Como uma coisa ruim. Mas não necessariamente. Mas é porque, na verdade, o que que acontece? A história de saber vender, fulano é bom vendedor. Geralmente arremete a uma situação de que o cara é esperto. Isso. Né? E esperteza, às vezes... É algo ruim. Às vezes é alguma coisa... Tem a esperteza Tem boa. uma piada disso aí. Tem uma piada, né? E tem a esperteza ruim. Na verdade, é isso que eu falo pro Alex. Que eu fico zoando ele, às vezes, de algumas coisas. Vou te enganar. Que tem muita coisa, né? Principalmente você falou, na internet. A internet, cara, é um mundo o oceano azul. infinito. É um infinito. Então tem muito charlatão também na internet, como tem pessoas que têm um trabalho sério. Todas as áreas. Tem charlatão na nossa área também, na área médica. Tem uma infinidade. Todo lugar tem um mau profissional. Tem bons e maus profissionais. Né? Algumas pessoas vão cair na mão de maus profissionais, outros. E só que assim, o mau profissional, ele queima o filme dos bons. Com certeza. Isso é muito ruim. Mas falar de vendas é algo muito interessante, por quê? Porque as pessoas, principalmente na nossa área, hoje os médicos, eles formam e eles trabalham, por exemplo, para o plano de saúde ou para alguém. Eles não conseguem trabalhar para si porque eles não conseguem se vender. Uhum. E isso é algo que, por exemplo, eu já treinei muitos médicos. Eu já fui a São Paulo para dar treinamentos para colegas médicos, porque eu cheguei para fazer uma mentoria, que eu tive que deixar a mentoria, porque eu já sabia tudo da mentoria. Eu falei, gente, não tem mais nada aqui. E eu acabei vendendo o que eu fazia para outros colegas que estavam lá. Uhum. E era interessante que eu falei, você tem a faca que... Não, mas não flui. Eu falei, flui. Eu falei, disse, você compra o teu produto? Como assim? Eu falei, disse, eu sou a maior fã do meu produto. Então é sobre isso. Você realmente acredita nisso, é uma coisa que funciona, você trabalhou, deixou da melhor forma. Você acredita você precisa convencer alguém disso. Eu sou um exemplo, falo aqui abertamente, o Alex Alex abriu o consultório dele já há mais tempo que eu. E eu
de uns 2 anos para cá, recente, ficava muito nessa situação, de viver na sombra, de não querer a responsabilidade, às vezes de não querer muito o trabalho, né? Porque a dor de cabeça de você abrir seu Você vai receber um diagnóstico aqui. Calma. Você abrir seu estabelecimento de. Aí você vai ter que cuidar de outras coisas. Isso é um mal que você falou do médico. Às vezes ele não quer se envolver com isso. Ele quer ser só médico, né? E quando você passa para o outro lado do empresarial, você realmente tem que se envolver com outras coisas. E é conselho a todos. A melhor coisa, um dos melhores conselhos que o Alex me deu foi esse. Abra seu consultório. Camilo, qual que é o diagnóstico? Qual que é o bloqueio, Felipe? E realmente na verdade hoje eu me arrependo de não ter aberto antes, na época que ele abriu dele. Que a gente poderia ter aberto junto, que a gente veio na mesma formação. Aliás. Né? Então, hoje eu estou bem satisfeito com o meu próprio consultório, que eu deveria ter aberto antes, mas é um caminho. Faz parte. Ele é estável e conforme. Sou estável. Isso aí, exatamente. Viu? Mas Nem nada precisa... que seja uma coisa ruim. Não A é maioria ruim, das você pessoas... consegue ser líder dentro da tua estabilidade, da tua exatamente. conformidade. Uhum. Só que assim, tem muitas pessoas que precisam, para dar esse passo, eles precisam estudar, olhar, observar, falar, não, será? Hesita 3 vezes, 10 vezes. 10 vezes, fala assim, não, agora eu vou, não estou preparado, volta. Não vou. Não mas... fui. Fechou, mas fechou. Agora não dá mas mais. É assim, você só vai ter o sucesso se você errar antes. Não adianta. Lógico, você pode... E quando eu falo errar, não quer dizer que, por exemplo, o teu consultório vai falir. Você vai cometer erros no meio do caminho. E você vai ajustando. Só que quando você entende, por exemplo, de pessoas, tudo isso muda. Quando eu falo entender de pessoas, foi uma das melhores coisas que eu aprendi na vida. Entender de pessoas. A empresa melhorou, as minhas relações melhoraram, o meu atendimento melhorou, por quê? Porque eu parei de ver o meu paciente como nós aprendemos na faculdade, como um cifrão. Eu comecei a ver ele como se fosse a minha mãe e o meu pai. Tratar um tratamento mais humanizado, olhar no olho, ter aquela empatia, não simplesmente passar uma receita. Trazer para perto. Aí o diferencial foi esse. Todo mundo fala assim, Camila, você é uma pessoa mais fechada. Eu falei, bom, se a gente for falar de perfil comportamental, o meu perfil comportamental eu sou dominante pura. Meu foco é em resultados e tarefas, não é em pessoas. Aí todo mundo fala, como é que hoje tu treina pessoas? Eu falei, eu tive que treinar os meus outros perfis. Me adaptar em situações adversas. Por quê? Porque em algum momento eu precisei, eu tive a necessidade. E hoje eu consigo sentar e chorar com o paciente como ser dura. E eu vou continuar sendo uma boa profissional do mesmo jeito. Só que para isso eu precisei entender de pessoas. Por exemplo, Tem um livro chamado Inteligência Relacional, acho que é Ana, já lembro o nome dela, Inteligência Relacional. Ela fala que a verdadeira empatia é aquela que a gente faz ao outro, o que o outro gostaria que fizesse com ele. Aí você disse assim, não é sobre o meu comportamento, eu sou dominante, mas se o paciente precisa que eu sente com ele e chore, eu choro. Se ele precisa que eu seja duro, eu sou duro. Então, na verdade, é sobre isso, é sobre você entender o que ele precisa. Ou seja, qual que é a dor dele. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou fazer pro outro o que eu faria por mim. Tu não é o outro. Às vezes, tipo isso. Eu não quero que você faça isso, mas eu gostaria que fizesse por mim. Mas o que ele gosta? Ana Artigas, É que nem, por exemplo, você falar, eu falo muito, a inteligência relacional, né? Eu sempre falo que os nossos relacionamentos, eles nos dão passos para avançar, como nos travam. Toda falta, tudo que está travado na nossa vida, independente de qual área seja, ela vem por uma relação mal resolvida. E se você falar, como assim, Camila? Para, analisa e volta. Por que você não abriu o teu consultório antes? Tinha uma relação. Tinha uma relação bem pré-estabelecida. Às vezes até uma relação com você mesmo. Às vezes a pessoa, mas não é com outra pessoa? Não. A primeira pessoa que eu tenho que aprender a me relacionar é comigo. Porque se eu me entendo, eu consigo dar os meus limites, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, aquilo que eu aceito, aquilo que eu não aceito. Como é o teu sloganzinho, voltando pra mim? Como é? De volta pra mim. De volta pra mim. Que legal. Legal. Isso aí. Eu acho que isso aí a gente tem que fazer sempre, Leoas Club. Legal. Eu acho que deveria ter em vários momentos da nossa vida. Isso. Uhum. Mas assim, o que acontece? A maioria das pessoas tem medo de voltar. Porque assim, quando você tem medo de voltar, né? Pelo menos eu consigo enxergar dessa forma. O meu medo de voltar
era de não sair de lá. Sim, sim. Mas, assim, quando eu entendo que eu vou voltar pra entender, pra ressignificar e avançar, eu vou. Não, esse conceito é porque, assim, no seu caso, era uma coisa muito difícil, era uma coisa muito traumática, né? Esse voltar para mim lá atrás, todas. Mas a gente, no dia a dia, pode aplicar isso como um exercício Diário. para várias coisas. Pro trabalho, Em várias áreas da relações vida, né? de pai, mãe, filhos, Uhum. né? Você, não necessariamente numa situação dessa de dificuldade, né? Mas passar a ser um treinamento diário isso, né? Voltar, o que eu posso fazer melhor daqui para frente e tal. Isso sim. Só que, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você fala assim, eu posso ir e voltar, tem um exercício que eu acho que vocês devem conhecer, que é o eu sou. Tenta chegar em casa depois, fazer assim uma listinha. Eu sou bonito. Aí tu fala assim, eu sou o melhor oftalmologista. Vai falar, como é que eu vou escrever isso se tem gente que é melhor do que eu? Em alguns aspectos a gente começa a falar. Isso é Quando eu entendi o poder do eu sou, eu consegui ressignificar muita coisa. E eu consegui ir e voltar em qualquer situação. E eu não falo só por conta do relacionamento que eu passei. Eu falo em tudo. Eu consegui ressignificar áreas financeiras, crenças financeiras que eu tinha, crenças com os meus pais que eu não conseguia superar. Falar, não consigo me desvincular de tudo isso, de entender o outro, porque era tudo do meu jeito. Eu queria do meu jeito, eu era a dona da razão. E eu tive que me moldar. E quando eu fui entender isso, mas assim, por que eu tinha que ser a dona da razão? Porque eu tinha um monte de parabinha e eu não conseguia, não queria enxergar. E eu sendo a dona da razão, sendo a superior, ninguém vai notar as minhas parabinhas. E eu comecei a entender tudo isso. E quando eu comecei a entender tudo isso, todas as áreas profissionais, nas minhas atuações, começaram a melhorar. Por quê? Porque eu fui vulnerável. E é na vulnerabilidade que eu cresço. Um minuto de silêncio. Vamos lá, reflexivo. Faça sua reflexão aí em Aí. casa. Pense. Eu tenho uma live que eu faço que é vinho na mão e uma reflexão, eu digo, né? É impressionante. Eu começo a tomar o vinho, eu tô refletindo de um jeito. No final do vinho, eu tô refletindo de outro jeito. Mas a reflexão é importante. Você falou aí sobre o eu, né? É muito interessante. Tem aquela pirâmide neurológica que começa lá na base do comportamento e algumas pessoas dizem, você é reflexo das tantas pessoas, 3, 5 pessoas que você convive. Isso é a base da pirâmide neurológica. Lá no topo dessa pirâmide, eu vou já lembrar dela inteira aqui, ou você dá uma olhada aí de novo. Lá no topo da pirâmide é o estado maior, que seria você conectado com a espiritualidade, mas abaixo dela é o seu eu. Então eu estou escrevendo um segundo livro agora, esse aí é o PQP que eu já escrevi, eu acho que nele eu já falo sobre uma coisa que eu chamo de o poder dos 3 Hs, que é o habitar, que seria essa base da pirâmide, que é o local onde você habita, né? Não só as pessoas, mas tudo isso. O segundo H é de hábito, porque o seu habitar gera um hábito. Não necessariamente falando, mas é o que as pessoas dizem mesmo, né? Você anda com as pessoas, todo mundo tá fumando aqui, só você que não vai fumar. Daqui a pouco você Na vai sua fumar. casa todo mundo doce, você também não vai comer. Então, o habitar gera um hábito e esse hábito pode gerar uma habilidade. Habilidade no sentido de algo, vai gerar algo. Que se você, por exemplo, treina todo dia alguma coisa, o seu hábito é correr, cara, você hoje corre 5 quilômetros, daqui a pouco você vai correr 30 e 40 e assim vai. Então, o seu hábito gera uma habilidade ou um vício. Isso. Então, é a base da pirâmide. Aí o outro eu falo das crenças limitantes, que está no meio da pirâmide, eu falo, não está lá escrito na pirâmide neurológica. São os bloqueios emocionais, as crenças, ou seja, às vezes você não consegue evoluir por quê? Seu habitat é ruim, seu hábito é ruim. Você já não tem habilidade, ou você não gerou ela, não desenvolveu. E aí você ainda tem alguns bloqueios emocionais. E o para cima da pirâmide é o que o Paulo Vieira fala muito lá na pirâmide das tríades do indivíduo. Que é primeiro eu corpo, alma e espírito e o estado maior. Como se fosse isso. Como se fosse temperamento, personalidade, caráter, como se fosse... As pessoas, porque assim, a maioria das... Como é que a gente vê? Hoje, muitas de nós somos o que fazemos, não somos o que somos. O valor das pessoas está no que ela faz, não no que ela é. Então, se eu tiro o que ela faz, ela se perde, ela não é ninguém. Então, assim, primeiro eu tenho identidade, depois eu tenho capacidade para poder ter merecimento. Então, por exemplo, eu sou... Ser, fazer e merecer. E ter. Ser, fazer e ter. Só que muitas pessoas, o ser dela está no fazer. E isso é o mais difícil. Por quê? Porque elas são fazedoras. Eu tenho que fazer para ser amada, eu tenho que fazer para ser aceita, eu tenho que fazer. E normalmente essas pessoas têm síndrome de Mulher Maravilha e Super-Herói, o Superman.
chega um momento que elas estão cansadas. Elas chegam no consultório, doutora, eu tô cansada. Eu falei, você tá cansada de quê? Da vida. Eu falei, como assim da vida? Eu não aguento mais. Eu falei, o que você anda fazendo muito? Eu faço tudo pra todo mundo, menos pra mim. E ela não se sente merecedora. E quando ela tira um tempo pra ela, ela se sente culpada. Por quê? Porque quando eu faço muito, eu ensino para outras pessoas que eu não posso dizer não para elas. Eu tenho que dizer sim, mas eu tenho que dizer não para mim o tempo todo. E isso, para o nosso corpo, para nossa mente, é frustrante e machuca muito. E quando você começa a fazer o contrário, dizer não para as pessoas e sim para você, você se sente culpado. E como você falou, o hábito é um hábito, né? Eu estou num ambiente onde as pessoas me ensinam que eu tenho que falar sim para elas o tempo todo. A minha habilidade é ser fazedora. Se eu paro de ser fazedora, eu não sou mais nada. E eu não sirvo mais para estar ali. E eu sou descartada. E as pessoas, normalmente essas pessoas, o amor dela, o querer delas, né, elas se sentem amadas fazendo. Porque em algum momento elas foram rejeitadas. Então, elas entenderam que para ser amada elas têm que fazer muito. E são pessoas que normalmente elas são diabéticas, hipertensas. Fazem para todo mundo, menos para elas. E começam a somatizar com o passar dos anos. E a gente consegue ver isso mais nas mulheres. Hoje um percentual bem maior nas mulheres. Que reflete, que combina muito isso com a menopausa. A maioria... Essa fase da idade. porque, por exemplo, na menopausa, o que aconteceu com a mulher? O filho já não está mais em casa. Ela já está... Tem menos coisa para fazer. Está menos ocupada. O marido está trabalhando fora. Ela pode até ter um trabalho fora, mas... ela está perdida, porque a função dela era ser mãe, cuidar de casa, e de menino, não tem mais filho, não tem mais nada, e ela ainda, os hormônios dela acabaram. Tô com calor, tô gorda, não tenho vontade de manter relação sexual com meu marido tá me cobrando, eu não sei mais o que fazer, eu tô ansiosa, tô depressiva por conta da baixa hormonal, e eu tô perdida, eu não sei para que eu vim fazer, o que eu tô fazendo no mundo. Não faz sentido, elas chegam lá, eu prefiro morrer. Aí quando você vai ressignificar tudo isso, lógico, o tratamento hormonal vai dar ali uns 50%, ela vai ter, tem uma qualidade de vida maravilhosa, mas o psicológico a gente tem que trabalhar. Porque senão, não vai, o hormônio equilibra aqui, só que o restante não flui porque está faltando. Tem que ter uma complementação, né? Tem. Corpo e mente. Né? Corpo e mente. Meu amigo, faça nosso merchan aí. Estamos aqui hoje, mudou um pouquinho o cenário, né? A gente está agora aqui na Just Motors. Essa vista aqui. Manda o endereço pra gente aí da Just aqui. Rua Maceió, né? O endereço aqui da Número Just Motors. Manda aí pra gente falar aqui. Desculpa aí, descobre. Nosso novo cenário, nosso novo parceiro tem ajudado bastante a gente aí. Então passe aqui, venha comprar sua BMW, sua Mercedes, seu Audi, seu Jaguar. Eu sou cliente dele já há muito tempo e super recomendo. E você consegue alcançar para mim, doutora, o meu livro? Esse livro aqui, eu sempre mostro ele aqui, ó. É o PQP. Esse PQP eu falo bastante sobre, principalmente, ressignificação. Ou seja, você trocar os seus PQPs que sempre te levam para uma situação muito ruim. Ou seja, sempre muito pessimista, sempre reclamando de tudo, nunca vai dar certo para você, vamos fazer alguma coisa. Para outras palavras ou para você ressignificar algo que pode te gerar um objetivo maior. Nesse livro eu falo especificamente bastante sobre alcançar objetivos na vida, seja o sucesso qual for para você, qual seja a definição que você tenha sobre sucesso. Eu explico bastante isso. Agora estou escrevendo um segundo livro, que é da série do PQP também, mas é PQP de prosperidade, de paz, de quietude, que eu falo bastante sobre paz, e de propósito. Então vou falar dessas 3 palavrinhas aí no próximo livro. Nossa, o propósito é forte. É fortíssimo. Só vive o propósito que suporta o processo. Exatamente. E aí pode ser uma boa oportunidade para ela responder nossa pergunta, então, falar de propósito. O que é vital para você? O que é vital para mim hoje? Eu não abro mão. Hoje eu entendi que a minha paz, ela vale mais do que tudo. Um indivíduo sem paz, ele não tem nada. Então, assim, para mim, vital é ter paz. Ter uma saúde emocional equilibrada. Ter saúde física à disposição para realizar e viver o meu propósito, que é treinar pessoas. E realizar. Alguém já tinha respondido paz, né? Acho que não. Cara, é impressionante. A gente pergunta isso todo episódio e sempre a gente escuta alguma resposta coisa diferente. Mas isso que você respondeu
Camila, conecta muito comigo com a ideia que eu tenho também do que é vital para mim, porque, como eu te falei, esse livro aí fala de sucesso. Sucesso é você prosperar, é você crescer. No meu entendimento, não é só você chegar lá no potinho de ouro ou chegar lá no seu objetivo maior. Para mim, você ter sucesso é você estar sempre prosperando. Você falou aí, né? Teve uma trajetória incrível na medicina, depois fazer nutro, depois endócrino, agora está na parte da mente e tal, ou seja, você continua prosperando, você não consegue parar. E para mim é uma parte muito importante de felicidade. Então, geralmente quando eu pergunto o que é vital, a pessoa responde alguma coisa que traz para ela algo relacionado a um bem-estar subjetivo pra caramba isso, que é a felicidade. Então a gente sempre quer ser feliz, né? Então quando eu pergunto, as pessoas falam isso, cara, vital pra mim é minha família, tipo, cara, ele encontrou a felicidade no filho, ele encontrou a felicidade. E pra mim felicidade é uma tríade. Aí eu falo então que essa tríade é prosperidade e paz. Então, tipo, você tá crescendo pra caramba aí, mas viu o que você falou? Cara, não adianta eu crescer pra caramba na minha vida profissional Não e ter tal, paz. que eu, Não tenho paz. no meu relacionamento ou outra área da vida, sei lá, boleto, É. chego em casa e tem alguma área da minha vida que está completamente desequilibrada. Não E a é. gente só vive isso se você encontra o seu propósito. Se você não encontra o Você não propósito, consegue. apenas existe. É. Você vai seguir o fluxo ali, as pessoas vão ditar o teu caminho e você vai continuar apenas existindo. Aí você vai chegar no final e perguntar, o que valeu? O que eu vim fazer aqui? Sim. Ah, vim ocupar um espaço. E assim, eu acredito que todos nós viemos ao mundo para cumprir um propósito. Uns maiores, outros menores, e isso é independente. Eu não falo de grandeza, de tamanho ou de relevância. É individual. Às vezes eu posso cumprir o propósito dentro de casa, arrumando a casa para o meu esposo, cuidando da minha casa. Ali é o meu propósito. Eu vou, às vezes, ter o meu propósito trabalhando, como médica, ou você como empresário. É um propósito individual. E aquilo sempre assim, o propósito ele sempre está atrelado, não é a mim. É o que eu derramo na vida do outro. Camila, dá um aí, por favor. É interessante isso. Você fala com muita propriedade sobre o seu propósito porque você encontrou ele. Mas lembra daquela Camila antes do propósito dela? Não é que você descobriu isso provavelmente, não sei, 3, 4, 5 anos, 10 anos, você descobriu depois, numa fase da sua vida, certo? Toda vez que eu falo sobre propósito, as pessoas falam, tá, mas e eu, qual que é o meu propósito? E como eu começo a falar muito disso, eu abro uma caixinha de perguntas e vai todo mundo falar para mim, como é que eu encontro o meu? Como é que eu encontro o meu? Como é que eu encontro o meu propósito? Então dá uma dica pro pessoal aí do Vital, uma dica que você poderia dar, ou que te ajudou a encontrar o seu, ou o que a pessoa pode fazer para ela encontrar o propósito, ou o propósito vai encontrar ela um dia. Então, vamos lá. Eu entendi que o meu propósito, eu não encontrei ele me encontrou. Uhum. Só que, quando ele me encontrou, eu ainda não tinha sabedoria o suficiente para viver ele. Mas ele me encontrou. Eu costumo falar, dentro da palavra de Deus, ela fala que o local onde você mais foi apertado, onde você mais sofreu, é onde você mais vai derramar na vida de outras pessoas. Aí você me pergunta, Camila, como assim? Ah, é verdade. Eu tive várias situações, eu falei de duas aqui, mas eu tive outras situações como pessoa, como mulher, que eu passei, e hoje eu entendo como eu consigo resgatar tudo isso. Como eu consigo aplicar, o porquê que eu passei por aquilo, porque naquele momento foi doloroso, foi difícil, mas vocês concordam comigo que eu só tenho propriedade para falar de algo quando eu já vivi? Eu posso até ter aprendido, mas assim, experiência de causa, o lombinho grosso, que aguentou ali aquela porrada, quando eu vivo? É. Ajuda É muito. igual, é igual você pilotar avião na teoria. Não, eu É. estudei tudo. É. Pablo Marçal. Vai virar Gosta. meio Pablo, né? Gosta. Vamos fazer essa aí, Pablo Marçal pilotando helicóptero. O Eu li helicóptero todo- começou a cair. Eu vi antes do piloto. Eu vi antes do piloto, assumi a pilotagem lá. Rapaz, eu ia falar um negócio aqui, eu acho que ia ser cancelado. É igual Mas a gente aí vê é um pouco narcisista, disso, viu? a história da cirurgia de catarata, né? Às vezes a gente pega muito colega que sabe muito sobre a cirurgia, entende tudo, mas na hora de aplicar tem uma dificuldade muito grande, né? Então, essa questão Pilotar avião na teoria. pilotar avião na teoria, não, operar catarata na teoria também é... Na teoria, a gente faz um monte de coisa, porque a gente aprende quase tudo na faculdade. Só que vai lá, coloca lá, risca, não vai. Não, mas eu acredito muito nisso, que as experiências que nós tivemos nos levam ao nosso propósito. Muitas das vezes,
Hoje, trabalhar com mulheres, desenvolvimento de mulheres, trabalhar com empresas, ela vem de uma experiência que às vezes não foi tão gostosa, ela foi mais bem dolorosa. Mas por ter suportado o processo, que eu consigo viver o meu propósito. Como é que eu falo suportar o processo? Talvez naquele momento que doeu, eu não entendi. Eu questionei, Deus, por que está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Onde é que eu estou errando que eu não estou enxergando? E às vezes eu falo, bom, se eu paro e olho para cá, se tivesse sido diferente, eu estaria onde eu estou hoje? Eu seria quem eu sou hoje? É que nem, por exemplo, quando você questiona, mas eu não tive amor de pai, não tive amor de mãe, e isso, aquilo, outro. Eu paro, acho que todos nós em algum momento já questionamos alguma coisa que os nossos pais já fizeram conosco. É quando eu paro e olho assim, quem foi a minha avó paterna e meu avô paterno, quem foi minha avó materna, eu falo assim, meu Deus, não tinha condições de fazer um pai melhor para mim, não, nem uma mãe melhor. Eles deram para eles tudo aquilo que eles tiveram, então eles tentaram melhorar de alguma forma, assim como eu vou cometer algum erro com os meus filhos. E eles vão reclamar de mim como mãe, só que assim, quando eu entendo que eu só tô aqui por conta deles, já valeu. Eles são os melhores do mundo. Sim. Sim. Então, Fica assim, mais fácil perdoar. justamente. Aí quando eu olho para a história e olho com amor e entendo que foi necessário passar, eu perdoo quem me feriu e me perdoo por ter me permitido passar por isso, eu ressignifico. E o perdão não é pro outro, é para mim. Nunca é pro outro. Porque as pessoas hoje, elas veem o perdão como o quê? Ai, tudo bem, tá tudo bem, você errou comigo, tá tudo bem. Não, eu tô liberando o outro para seguir a vida dele e para mim seguir a minha vida. Quando eu entendo isso, eu não tenho mais a porcaria da hipertensão. Eu não tenho mais. Você começa a entender por que as pessoas têm Alzheimer. Porque Fala um pouquinho sobre isso, importante. Vamos lá. Você imagina só, você numa casa onde os filhos fazem o inferno. Qual é a opção que eu tenho, aquele pai e aquela mãe, para não ter inferno? Eu vou esquecer que eles existem. Já tem estudos que comprovam que as pessoas elas começam a ter Alzheimer cada vez mais cedo por conta da situação relacional que eles vivem dentro de casa. Fuga. Eu fico doente, por quê? Porque eu não estou com o meu psicológico, eu não consigo me posicionar, eu não consigo sair daquela situação. E eu vou ter um Alzheimer. Aí você imagina só, cada dia que passa, eu entendo que o porquê que hoje eu relaciono a medicina, hoje eu sou médica, e eu tenho cada vez mais base da neurociência, da inteligência emocional, e cada dia que a gente, como você falou, toda vez que eu estudo mais e mais e mais e mais a neurociência, eu encontro ela na Bíblia. Hoje eles só colocaram de uma forma que é mais vendável, que se vende melhor. Não dá para escrever. Neurociência. Já é grande a beça se fosse escrever tudo. O pessoal já não vê. Não, não lê. Se falar de dopamina, Interpretação que difícil, Moisés. A interpretação é difícil. É difícil. Nem todo mundo consegue ler, nem todo mundo tem discernimento para entender aquilo. Aí tem pessoas que têm o discernimento, elas vão lá e colocam de uma forma, fazem um treinamento e transformam em inteligência emocional. Mas está tudo dentro da Bíblia. Então a gente começa a entender que hoje a maioria das doenças crônicas, elas começam no emocional. Hoje a fibromialgia, ela é o quê? Ela é uma doença extremamente emocional. Quando senta um paciente com fibromialgia, estou fazendo pós-graduação de reumato, tá? Mas Para um pouco, Camila, também. Não, mas eu comecei por conta disso. Porque começaram a te procurar. Cara, mas reumatologia é impressionante. A quantidade de somatização, ou seja, a mente indo pro corpo o tempo inteiro. Não, mas o que aconteceu? Naquele processo lá da separação, eu descobri uma fibromialgia. O que eu entendia? Que meu corpo só doía quando meu emocional estava ruim. E eu fui querer entender. Eu procurei um reumatologista, lógico, na época, para poder entender. Só que eu comecei a me observar. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a me observar, me policiar. Toda vez que eu ficava triste, o meu corpo doía. Se eu estava feliz, meu corpo estava bem. Eu falei assim, e eu não tomava remédio. Aí eu falei, opa, tem alguma ligação. Eu comecei a estudar, comecei a buscar, comecei a entender e eu comecei a me permitir ter momentos de prazer. Às vezes no meio da semana, para me tranquilizar e não ter dor. Hoje eu falo para todo mundo, eu tenho fibromialgia. E eu não trato há 3 anos. Eu não tomo nenhuma medicação. Qual é o meu remédio? Minha atividade física. Ter um momento meu, comigo mesma, sem me sentir culpada. E eu falo, para a mulher não é ir pro salão e para o homem não é jogar bola.
É um momento seu com você mesmo. Talvez o homem seja a caixinha do nada, na frente da televisão sem fazer nada. E a mulher, ela vai tomar café com as amigas. É um momento dela, ou vai tomar um café sozinha. O que ela vai fazer indiferente? Hoje eu tenho, na semana, o meu momento. Cara, você falou uma coisa muito importante. Um momento seu, só que sem você se sentir culpado. Olha como isso é forte. Cada vez mais, né, a internet, o que a sociedade impõe pra gente de padrão, qualquer padrão, não só padrão físico e tal, de beleza, gera uma culpa, né? Hoje as pessoas comem aqui, fazem isso, aquilo ali e tal, e sempre estão gerando culpa o tempo inteiro. E aí a culpa gera um monte de processo, né? Inclusive para depressão. Muito. E quando você associa o quê? Você começa a entender que ter esse momento de fazer também, praticar uma atividade física, você regula. Só com atividade física você regula vários hormônios ali. Só que muitas pessoas falam, eu já tenho o meu momento na academia. Eu falei, não, esquece, o momento da academia é disciplina. É bem-estar pro teu corpo. Vai ajudar, mas não é o teu momento. Eu preciso de um momento teu sem nada. É prescrição médica. Eu coloco na receitinha e dou. Ah, mas meus filhos não vão deixar. Eu falei, não vai não? Tá aqui, ó. Carimbado. Fala que não foi do médico. Doutora, pode carimbar. Se vier o processo, eu tô nem eu. Depois eu me resolvo com a Eu coloco. Eu falo, Momento pessoal. Mas é importante para sua saúde. Tem que estar escrito lá, né? A mesma coisa, por exemplo, quando chega... Recomendação médica. Recomendação. Quando chega um paciente e fala assim, ah, eu não tenho como... Quem que vai lavar a louça na minha casa se eu tenho artrite? Eu falei desse... Mora sozinha? Não. Tá bom. Proibido lavar louça. Porque piora a dor. Vai lá. Doutora, depois manda vir se entender comigo. Então, tipo assim, é você conseguir entender os limites do seu corpo, da sua mente e o que te faz bem. Sim. Camila, seguinte, Muitos a gente vai ter um episódio sobre reumato, um outro episódio sobre endócrino, sobre intolerância à lactose, Camila 1, 2, 3 e 4. E reposição hormonal. Hoje eu vou pedir performance para você deixar as últimas considerações, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí nesse episódio, agradecer você por ter vindo aqui, de verdade, a gente fica muito feliz, quantidade de conhecimento incrível, a gente sempre aprende com cada convidado. E deixa um recado pro pessoal aí em casa que te segue no Instagram. A gente sempre fica muito reflexivo. Eu adoro fazer PPS. É minha especialidade. O pessoal ali, tá todo mundo olhando. Eu não sei o que eles estão pensando. Mas então, assim, a minha mensagem para vocês, primeiro, agradecer o convite, tá? Gratidão pelo convite. É uma iniciativa maravilhosa, não só para divulgar o trabalho de vocês, mas também para dar voz a outros profissionais, e a gente está aprendendo com isso. Então, é algo que eu acho que a tendência é crescer cada vez mais. E, assim, tudo aquilo que você coloca, amor, dedicação e propósito, cresce. Sim. Então, assim, primeiro que Deus abençoe todo esse podcast de vocês, toda essa iniciativa, que ele continue crescendo e prosperando. Amém. Obrigado. E as minhas considerações finais, vamos lá. Primeiro, vou deixar uma mensagem assim um pouquinho reflexiva, mas voltar para si é algo muito difícil. É mais fácil eu seguir em frente com muita dor, mas eu quero deixar uma mensagem para vocês. O de volta para mim foi o melhor caminho que eu fiz na vida, e eu quero convidar vocês a voltar para vocês. A voltar para vocês de forma de quem vocês são em essência, o que realmente é importante para você e o que verdadeiramente faz sentido. Então, assim, eu convido vocês a refletir: o que seria voltar para mim? E o que seria ser você? Se não fosse o matrimônio, se não fosse os filhos, nem a profissão, quem seria você na fila do pão? Obrigado aí mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Tamo junto. A gente nem fez o nosso bordão. Vitalidade, os.